Universidade Viva hoje vai falar sobre o ato médico. E para tratar deste assunto, nós estamos recebendo aqui nos estúdios do Dr. Manuelito Eduardo Campos, da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza, com muito prazer, o Dr. José Teles, ele é ex-chefe de serviço do HGF e coordenador de residência médica de pós-graduação e anestesia, atualmente é o chefe de anestesia do Hospital Monte Clínic. A outra convidada é a Celiane Muniz, ela é enfermeira, atualmente é presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Ceará, o Corém Ceará. A outra convidada é a Andréa Esmeraldo, ela é psicóloga e membro do Conselho Regional de Psicologia do Ceará. Eu vou pedir aqui um pequeno intervalo e se você quiser sugerir temas para o nosso programa, o nosso e-mail é fgftv@fgf.edu.br. Ato Médico era um projeto que tramitava desde 2002 no Congresso Nacional e que regulamenta atividades que são restritas à classe e foi sancionada pela presidente Dilma Rousseff. Mas, com alguns vetos, ficou estabelecido que caberão exclusivamente aos médicos indicação de internação e alta nos serviços de saúde, execução de intervenção cirúrgica, emissão de laudo de exames endoscópicos, de imagem, perícia, atestado médico das condições de saúde, auditorias médicas, ensino de disciplinas especialmente médicas, coordenação de cursos de graduação em medicina e a aplicação de anestesia geral. Críticos psicólogos e nutricionistas reivindicam o direito de também atestar as condições de saúde em aspectos psicológicos e nutricionais. Já os fisioterapeutas e fonoaudiólogos querem ser responsável pelo diagnóstico funcional, que avalia a capacidade do paciente de realizar movimentos, articulações, entre outros. O artigo 4º, considerado um dos trechos mais polêmicos do texto, que definia como privativo aos médicos a formulação de diagnóstico e respectivas descrições terapêuticas, foi vetado pela presidente. A aprovação desse dispositivo traria restrições ao trabalho de outros profissionais de saúde, como fisioterapeutas, nutricionistas e psicólogos. Atualmente, os pacientes com doenças, por exemplo, como malária, tuberculose e dengue, por exemplo, podem ser diagnosticadas e iniciar o tratamento mediante a orientação de profissionais de enfermagem, e depois receber o acompanhamento das equipes compostas por médicos. Os fisioterapeutas questionaram a norma, alegando que também atuam no atendimento de pacientes com dificuldade respiratória, especialmente nas unidades de terapia intensiva, UTI. No que se refere à indicação de procedimentos invasivos, como atribuição exclusivamente de médico, houve veto no trecho que permitia apenas à classe procedimentos que perfurassem a pele, como injeção, sucção, punção, drenagem, etc. Caso a redação fosse mantida, a aplicação de acupuntura, por exemplo, seria direito exclusivo de médicos, restringindo a atenção à saúde e o funcionamento do SUS. Além disso, haveria impacto na eficiência das campanhas de vacinação, já que enfermeiros não poderiam aplicar a dose. E agora, a paz está selada definitivamente entre as classes ou haveremos guerra? É a primeira pergunta que eu faço. Eu vou começar com o Dr. José Teles. Não está bem apropriado o termo guerra, porquanto toca pesadamente o assunto, mas, a meu ver, ainda vai prescindir esse assunto de alguma discussão. Evidentemente que essa discussão tem que passar obrigatoriamente por normas e bom senso, onde os privilegiados sejam os profissionais afins e, sobretudo, a pessoa que gerencia todo esse fato, que é o objetivo de tudo, que é o paciente. Ok. Celiane Muniz.
Eu acho que bastante pertinente o que o doutor Teles está colocando. Não é guerra, né? Com certeza, nós somos favoráveis à questão da legislação do ato médico, pelo fato de que os médicos, apesar de uma profissão milenar, né, uma profissão que tem milênios e milênios, mas eles não têm o seu exercício profissional pautado, escrito e regulamentado por lei. O que não acontece com a enfermagem, que ela tem seu exercício profissional regulamentado desde 1986. Porém, né, precisa-se sim ter uma regulamentação, só que cabe ainda, como várias discussões, ao que é colocado aos vetos de alguns artigos da Presidente. Quando se coloca a formulação do diagnóstico nosológico e respectivas prescrições terapêuticas, caberia aí uma série de discussões com relação o diagnóstico da malária, que é feito hoje pelos microscopistas, as terapias de tuberculose, que hoje são iniciadas pelos profissionais de enfermagem, as terapias várias e várias das doenças sexualmente transmissíveis, os protocolos de atenção à puericultura, à infância, à adolescência, que já começa dentro dos ambulatórios do próprio SUS e estão todos validados pelo Ministério da Saúde, né? Então, caberia ainda muitas e muitas discussões. Não sei se, na verdade, ainda é possível essa discussão, porque hoje já aconteceu o veto da Presidente, né? E aí, na verdade, agora se coloca muito a questão de quem ficará vitorioso. Eu acho que não cabe essa questão de quem ficará vitorioso, na verdade, cabe à população ser esclarecida sobre o que está acontecendo, sobre o que está se buscando, para que eles, que são, na verdade, os melhores ou os maiores pessoas que serão prejudicadas quando as filas do SUS, as filas dos ambulatórios, as filas do acesso à grande população, que 70% da nossa população hoje é uma população que depende do SUS, é ela que vai ter o maior prejuízo com relação a tudo isso. Ok, Andréa, Esmeralda. Bom, eu achei muito interessante a forma como ele falou do desafio, né? O doutor Teles foi muito feliz. Porque eu acredito que, enquanto um sistema único que trabalha com diversas equipes profissionais, nós somos muito mais parecidos com uma sinfonia do que com um organismo de guerra, né? Então, nós precisamos, sim, afinar alguns instrumentos, precisamos afinar essas distorções de sons que ainda existem. Nós temos ainda, infelizmente, alguns profissionais que não conhecem a fundo essa legislação e precisamos, claro, discutir. Eu acho que todas as categorias profissionais estão abertas a esse diálogo com a finalidade do usuário, né? Toda a nossa discussão, em momento algum, foi no sentido de violar ou de tolher a atividade médica, até porque ela é imprescindível no Sistema Único de Saúde e no sistema de saúde como um todo. Mas no sentido de que também existem outras categorias regulamentadas, né? A nossa profissão de psicólogo tem 51 anos de regulamentação, não por ser mais antiga, né? Mas porque a gente tem que entender que a nossa regulamentação, apesar da dinamicidade da nossa sociedade, ela faz com que a gente tenha parâmetros de atuação. E eu entendo a importância de se buscar esses parâmetros no dia a dia de cada uma das profissões, mas entendo também que essas profissões têm que estar num diálogo, né, de igual para igual, né? O ato médico, da forma como estava, ele se tornava um tanto, talvez, pernicioso à saúde, o Sistema Único de Saúde principalmente, porque ele não conseguiria se operacionalizar como ele estava planejado. Então é nisso que eu acho que a gente precisa focar essa discussão, sobretudo porque é um sistema que ele tem uma grande, ele causou, como a gente viu há pouco tempo, né, uma discussão sobre a nossa expectativa de vida ter aumentado, e a gente deve isso no país também a esse sistema único que, se não conseguiu universalizar o atendimento, ele conseguiu proporcionar, apesar das ressalvas que ainda são feitas ao Sistema Único de Saúde, ele conseguiu proporcionar um acesso muito maior à saúde a diversas camadas da população. Então, eu acho que é no sentido da gente estar sempre aprimorando esse sistema e compreendendo as diversas possibilidades de atuação das 14 categorias profissionais da saúde. Doutor Teles, quando foi que começou essa discussão e por que os médicos se reuniram para criar esse tipo de
contradição, onde uma equipe tem que... O médico não consegue fazer nada sozinho. Aliás, ninguém consegue em posição alguma, né? Eu costumo dizer que numa sala de cirurgia, onde vai a minha experiência, o serviço do servente que limpa a sala é tão importante como o serviço do cirurgião, do anestesista, da circulante, da instrumentadora. Agora, dentro desse contexto, há que ter uma hierarquia. A sala de cirurgia, para a sua organização funcional a bem do paciente, há que ter uma hierarquia. Essa hierarquia apenas quer dizer organização e comando, não significa importância. Todo o trabalho dentro da equipe de saúde, ele é importante. Todo ele, seja de que natureza for, porque nós não podemos prescindir ou fragmentá-lo em detrimento do paciente. Eu entendo que se determinados profissionais, por exemplo, vou dar um exemplo prático, para a gente ser prático, que eu trabalhei minha vida inteira com o serviço de enfermagem e para mim esse pessoal é a mão direita e a esquerda de todo mundo. Eles têm a competência dele naquelas áreas que são imprescindíveis para nós e para o paciente. A gente não andaria. Agora, no dia que uma enfermeira, para ser bem objetivo, ou um auxiliar de enfermagem, souber bastante farmacologia, farmacocinética e farmacodinâmica, aí eu concordo que ela deva prescrever um ácido hialurônico, um benzodiazepínico, um ácido acetilsalicílico. Porque eu caminho, quando eu tomo a droga, por as diferentes vias, seja via oral, seja via venosa, seja via sublingual, seja via retal, eu tenho que saber as diferenças dessas vias, por onde passa esse medicamento na primeira hora, no seu mecanismo de primeira passagem via fígado, de onde ele se desdobra, quais os seus desdobramentos, se aqueles subprodutos da sua farmacologia têm ação ainda, ou tem ação maior, ou tem ação menor, qual o tempo em que a sua vida média terapêutica está no plasma, exercendo a sua função terapêutica. Se eu souber disso, eu aceito o seu medicamento ser prescrito. Agora, é preciso ter esse conhecimento para o bem da comunidade. Então, dividindo as coisas, cada uma no seu lugar. Olha, eu não conheço uma organização hospitalar funcionar sem o serviço de enfermagem. Para mim, a enfermeira no posto é a alma do posto de saúde. Eu estou falando do posto de enfermagem. Ela é que diz a dinâmica do funcionamento da casa. Assim, como é que eu posso entender de nutrição se eu tenho uma pessoa que estudou absolutamente, uma nutricionista, que sabe os detalhes de todo aquele, do alimentar do paciente e do ser humano? Como é que eu posso entender de psicologia se eu não fui afim, não me aprofundei no assunto e ela vive o dia a dia daquilo? Ela é a pessoa mais indicada. Por isso é que a equipe hoje ela é multidisciplinar. É porque se viu, como ela bem acabou de dizer aí, todo o mundo maior foi beneficiado. Não foi só por conta do médico, não. Foi por conta desse assessoramento de saúde que o sistema deu ao paciente e que o beneficiou profundamente. E a nós, médicos, beneficiou muito também, porque nós não tivemos somente mão esquerda e mão direita, nós tivemos a partir daí outras mãos. E nós não podemos deixar de dar a mão às pessoas pertinentes à saúde. O médico hoje, sim, ele pode ser o coordenador dessa equipe, mas ele não pode prescindir de nenhum desses elementos, sob pena dele cometer um ato falho no correr do tempo da sua prescrição. Ok, eu vou pedir aqui um pequeno intervalo hoje no programa Universidade Viva, que estamos conversando sobre o ato médico, e se você quiser sugerir temas para o nosso programa, o nosso e-mail é fgftv@fgf.edu.br.
programa Universidade Viva está de volta. Hoje nós estamos falando sobre o ato médico. Queria colocar aqui a Celiane Muniz na conversa. E, Celiane, eu estou imaginando que para mim tuberculose não existe mais, né? Mas eu sou lá daquele tempo ainda que para você tratar a tuberculose, você tomava aquela chamada dose tríplice, hidrazida, streptomicina e PAS. Aí, entende dizer, eu fico imaginando o seguinte, né? Eu fico imaginando o seguinte, você é enfermeira, você, de repente, você está em um lugar deserto, né? Onde tem uma pessoa com tuberculose, você tem a dose tríplice, né? Dentro da sua bolsa, mas você vai deixar o cara morrer e você não pode aplicar, é isso? Por incrível que pareça, em 2012, o SINAM, que é um sistema de identificação de doenças, ele atesta que houveram 70.047 casos novos de tuberculose no Brasil. Então, essa é uma doença ainda que existe no país. Na verdade, hoje ela é diagnosticada através de 2 exames básicos, né, que é a pesquisa de escarro e um PPD, e isso já está potencialmente dissimulado, disseminado, colocado, discutido pelo Ministério da Saúde. O tratamento já é básico dos esquemas, então os enfermeiros, eles estão nos programas de saúde da família ou dentro dos programas de controle e apoio à tuberculose, então eles já têm essa formação, essa habilitação e esse direito colocado pelo Ministério da Saúde. Além do que, não é só o paciente tuberculoso, mas os seus comunicantes. Você tem uma mãe jovem de 24 anos, que tem 2 filhos pequenos, um rapaz de 12, uma menina de 8 anos, e que, na verdade, são comunicantes, esses pacientes. Então, não é iniciar a terapêutica, é esperar que, no caso, por exemplo, o paciente passe pelo médico para que ele possa diagnosticar o que já está amplamente discutido e ele possa prescrever a terapêutica desse paciente. Então, é muito complexo essa discussão, não só pela tuberculose, mas também pelas doenças sexualmente transmissíveis. Hoje, dentro das instituições, nos alguns postos de saúde, o enfermeiro ele faz a coleta do material citológico da mulher. Eles atendem as mulheres, eles estão habilitados e autorizados a realizar esses procedimentos. Eles têm técnicas específicas que fazem. E esse material é encaminhado para uma lâmina, para um laboratório, onde o laboratório, através dos seus bioquímicos, dos seus farmacêuticos bioquímicos, realizam o que está sendo visto, quer dizer, diagnosticam o tipo de material que tem lá e qual é o germe, a bactéria, o fungo que está lá contido. E aí existem já programas do Ministério da Saúde, onde existem drogas específicas que poderão ser prescritas pelos enfermeiros para atender essas situações específicas. Então, se o paciente for necessariamente passar pela consulta médica, como ficará esse atendimento? Essa é a nossa, na verdade, assim, a preocupação. Claro que eu, enquanto conselho de enfermagem, como presidente do conselho, eu tenho que me preocupar, sim, zelar pelo exercício da profissão. Essa é uma missão que está lá contida nos conselhos de enfermagem. Porém, eu também tenho que me preocupar com a população. Como ficará todo esse atendimento a essa população? O que acontecerá com os enfermeiros? O que será feito da base sólida da assistência pública desse país, que é o SUS, onde ele determinou, através de vários e vários programas de saúde pública, todo esse contexto da interdisciplinaridade, de um estar com o outro. E não somente a questão de, por exemplo, passar pelo médico para que ele possa diagnosticar o que já vem diagnosticado ou prescrever aquilo que já está determinado. O enfermeiro ele tem o conhecimento das ações, das reações, dos efeitos colaterais. Não é à toa que em alguns programas, inclusive o enfermeiro, existe a consulta de enfermagem, onde ele atende o paciente e pode ver e detecta, na verdade, algumas reações ou efeitos colaterais de algumas medicações com seus próprios pacientes. Com certeza ele encaminha para o médico na sua necessidade. Claro, ele não vai trocar ou mudar ou modificar aquilo que está feito. Ele passa, sim, a trabalhar conjuntamente com o médico. O médico é essencial na equipe de saúde.
de forma nenhuma, o médico, o fisioterapeuta, o enfermeiro, o nutricionista, com certeza. Eu sempre gosto muito de falar muito não médicos, outros profissionais não médicos. Eu não gosto muito dessa nomenclatura. Nós somos membros integrantes da equipe de saúde da população, ou seja, nós fazemos parte de um grupo que trabalha a saúde ou a promoção à saúde da população, e não médicos, uma categoria que muitas vezes é amplamente divulgada, que não cabe aqui a gente essa discussão. Mas a nossa preocupação enquanto conselho, enquanto enfermeiro, é exatamente essa proteção, essa promoção que nós sempre já conseguimos alcançar, que estamos habilitados, que estamos devidamente autorizados e que cumprimos com muita maestria. Então, essa é a nossa real preocupação com toda essa questão. Eu queria colocar aqui a professora Andréa na conversa, e porque eu lembro que a psicologia não é de hoje, né, professora? E eu vou procurar o seu consultório, né, com graves problemas psicológicos evidentes, né, que eu estou com grave problema. Eu sou apaixonado pela Angelina Jolie, acho, por exemplo, que aquele Brad Pitt é um safado, né, que ela devia estar comigo. Aí a senhora disse, não, olha, você não tem problema psicológico nenhum, vamos atrás do médico, é assim? Eu primeiro tenho que ir no médico para depois ir no consultório de psicologia? De acordo com algumas expectativas, e hoje, inclusive, os planos de saúde põem isso em prática, para você procurar um profissional de psicologia nos planos de saúde hoje, você precisa que o médico ou a médica encaminhe o usuário para um psicólogo, né? E isso vai fazer com que a escuta dessa sua demanda, dessa sua paixão pela Angelina Jolie, vá ser avaliada sobre o aspecto médico e não sobre o aspecto psicológico, para que você tenha acesso ou não a esse profissional de saúde. Mas o colega médico vai mandar para o psiquiatra, colega dele. Talvez, né? Ou talvez não mande para nenhum, né? Então, assim, o que a gente acha que é importante é que universalizar esse acesso é fundamental. E no tocante ao diagnóstico, que foi mencionado pela minha colega aqui, né, nós temos diversas formas de diagnóstico. A gente percebe hoje que, através do avanço nas pesquisas, na complexidade, né, das relações, a gente tem visto que cada vez mais os conhecimentos em saúde, eles estão mais específicos. Nós temos cada vez mais especialidades surgindo na área de saúde, o que demanda também ações diferenciadas e complexas. Nós temos hoje, por exemplo, um programa no Ministério da Saúde, que é o programa de testagem rápida para HIV e AIDS. Então, se nós permanecêssemos com a lei do ato médico da forma como ela estava, esse programa iria se extinguir. Porque o programa de testagem rápida possibilita que alguns outros atores da saúde possam fazer parte e possam ser atores desse programa, enquanto que, de acordo com o ato médico, isso ficaria inviável, né? Então, eu acho que é importante a gente pensar nessa universalização, na possibilidade de qualquer um, né, qualquer um de nós, inclusive você, Jonas Luiz, poder chegar e dizer, eu quero ir a um nutricionista, eu quero ir a um psicólogo, sem primeiro ter que dizer isso a um outro profissional. Independente de ser médico ou não, essa demanda ela tem que ser acolhida pelo aquele profissional que para você é uma referência, né? Então, se eu acredito que a minha demanda, eu tenho que apresentar essa demanda para um profissional nutricionista, eu tenho que apresentar a minha demanda para um profissional psicólogo, eu deveria ter acesso a esse profissional. E o que o ato médico faria seria cercear esse acesso, ou pelo menos dificultar esse acesso. Porque caso o médico diga, você não vai, você não teria meios para procurar ou fazer essa escuta. E aí a gente deve entender que hoje a saúde ela não está também só no âmbito da política de saúde específica. A saúde ela é praticada por diversos profissionais em diversas políticas, né? Nós temos profissionais atuando em outras políticas. Na política de assistência social é feita escuta psicológica, né? Eu trabalho com pessoas vítimas de violência sexual, vítimas de violência física, negligência e abandono. Será que eu teria que encaminhar essa pessoa primeiro para o posto de saúde,
para acessar a política de saúde e, em seguida, a política de saúde demandar para a política de assistência para assim ela ser ouvida, isso não seria uma forma de tornar mais agravante e mais grave a situação vivenciada e a violência que essa pessoa já passou? Então, eu acho que a gente tem que pensar que a saúde, hoje, ela também é uma saúde preventiva, não é só a saúde curativa. A saúde, ela tem que estar de fácil acesso a todos, é nisso que transita a universalização. Eu queria colocar o doutor Teles, porque eu vou dar um exemplo aqui de uma doença que é quase uma pandemia no universo planetário, não é nem no planeta Terra só, e que é a questão, né, do diabetes, né? Onde você procura hoje, as pessoas estão cada vez mais com diabetes, porque a gente sabe muito bem e que a causa dela é a alimentação, né? E tem algum médico, existe algum médico que imediatamente ele não recomendaria no seu diagnóstico e que esse paciente procurasse, depois que ele sai, que ele faz o exame no médico, fosse diretamente para o nutricionista? Já ocorre isso bastante. Normal. Bastante normal. Hoje, o endocrinologista, ele tem na sua equipe um nutricionista de peso, qualidade, da confiança dele. Isso porque, apesar do seu envolvimento, do seu grau de conhecimento com a doença, ele sabe muito bem que parte da gênese dessa patologia está com a nutricionista. É ela quem mais é capaz de inferir no tratamento também desse paciente. Aliás, eu acho que sobre a discussão seria interessante a gente ver que dentro da equipe, da nossa equipe, essa nossa equipe de saúde, a gente usufrui benefícios mútuos. Quem trabalha em equipe sabe disso. Não há como, esse é que é o X do problema. Não há como, e isso é que gera, às vezes, esse acesso de grandeza do médico, que eu posso até dele participar, mas sempre tento me livrar, sempre tento tirá-lo de perto do meu comportamento, é que ele sempre, por uma estrutura de conhecimento maior, ele sempre é o tira-dúvida da equipe. Pode observar que ele tem um cabedal de conhecimento, pela lógica da profissão e do ensino, maior. E nisso ele passa a ser um certo tira-dúvidas, o cara que sempre é questionado. Isso gera nele esse dizer, eu sou o cara. Em algumas cabeças, isso tem problemas. Noutras, se sabe que é apenas uma espécie de interação. Essa interação sempre vai existir. Se você tem aqui o lugar onde o leão chega, o macaco sempre pega e chega ali uma bananinha, ou algo mais, vai, tira uma bananinha, uma coisa. Mas não vai acabar a banana, não vai acabar as coisas do leão, certo? Eu acho que se você souber viver em comunidade, no Brasil é porque as coisas, como é que eu posso definir numa linha onde começa a ação da enfermeira, a ação da psicóloga, a ação da nutricionista em termos de saúde, numa linha, definir isso em cores diferentes. Eu não posso. Existe aqui e acolá frações que se interagem, que se adentram. Isso é óbvio, porque o ser humano ele é biopsicossocial. Essa é que é a verdade. Então, no Brasil, não se faz as coisas como se deve. Porque esse é um questionamento tão amplo que merecia das salas de aulas até um universo bem maior. Porque você vê o seguinte, no Brasil, a presidente Dilma pegou ouviu as manifestações de rua, tudo, milhões, milhares de manifestações.
ela foi começar a agir pela mais polêmica, sem discutir nada. Ela foi pegar e dizer, eu vou mandar buscar médico. Ora, eu não sou contra isso. Agora, a mais polêmica, por que ela não começou diminuindo 10 ministérios, se ela tem 40? Que era da autoria dela, não ia dar nada de confusão, ela não ia ter que assoberbar aquele povo todinho ali. No Brasil é assim que se governa. Foi procurar alcançar a estatística eleitoreira que havia perdido com uma medida popular, mas uma medida popular muito séria, mas que precisa de uma discussão desse naipe também. Nós não somos contra, não. Nós sempre somos a favor, porque nós temos, está aqui, ela acabou de dizer, o nosso enfermeiro, o nosso auxiliar de enfermagem, está sendo também a alma dessa nação, no serviço de comunidade. Isso é uma coisa inegável. O Tasso Gereissati, quando implantou esse sistema no Ceará, olha o crescimento que deu à saúde do Ceará, esse pioneirismo nós devemos ao Tasso, inteligentemente. Assim também poderia ser feito isso, mas essa nossa presidente, para melhorar a estatística dela, começou por um troço mais polêmico que existe, sem discutir nada. Perfeito. Ninguém sabe nem o que é que está fazendo aí. Aí está gerando esse tipo de coisa. Então, esse é o país. Eu vou pedir aqui mais um intervalo. Hoje nós estamos conversando sobre o ato médico e se você quiser sugerir temas para o nosso programa, nosso e-mail, ffstv@fgf.edu.br. O programa Universidade Viva está de volta. Hoje nós estamos falando sobre o ato médico. Queria colocar a Ciliane Muniz na conversa. Ciliane, você, já que nós entramos nessa conversa aí, né dos médicos, do agora doutor, né? E você acha que nós estamos precisando realmente de mais médicos aqui e não de outros profissionais dentro da área de saúde? E porque eu, quando olho um corpo, eu não vejo um corpo como um departamento, né? Para mim, quando você toma um comprimido qualquer, via oral, né? Vou usar os termos de vocês aí, em dizer que é para o dedo do pé, mas ele vai passar por outros órgãos, né? Ele não vai diretamente para o dedo do pé. O CA de convite não existe isso, né? Então, esse conhecimento, entende especificamente, né? O enfermeiro está capacitado e para ele, por exemplo, olhar visualmente e dizer, não, você está com um problema aí de tosse, sei lá, qualquer coisa, e que ele possa diagnosticar e passar um comprimido. Nós não voltaríamos àquela época que se vendia comprimido em bodega. Não, na verdade, nós não diagnosticamos doenças, né? A enfermagem, ela tem uma coisa bem interessante, que ela tem uma taxonomia específica que diagnostica necessidades. O diagnóstico de enfermagem é feito por necessidades. O paciente apresenta um risco. Por exemplo, o que acontece hoje dentro dos hospitais, o enfermeiro, ele diagnostica, ele vê riscos para a queda de um paciente. Ele observa riscos através de dados, de escalas, risco para um paciente desenvolver uma úlcera por pressão. Ele, através de dados e de programas específicos, ele vê o risco do paciente ter um tromboembolismo venoso. E aí, ele tem protocolos específicos para atender. Um paciente que tem um risco de queda, ele orienta a família para que o paciente use chinelas antiderrapantes, permaneça com a luz do banheiro acesa, não caminhe sozinho, manter as grades da sua cama elevado. Mas então, esse não é o ato da enfermeira? Esse é o ato da enfermeira. Sim. Nós não diagnosticamos as doenças, nós não diagnosticamos, nem prescrevemos a medicação. O que nós trabalhamos dentro dos programas de saúde da família, dentro dos programas que estão do Ministério da Saúde, quando na prescrições. Quanto à relação aos programas mais médicos, eu até coloco assim,
O nosso país não precisa de mais médicos, nosso país precisa de saúde. Nosso país precisa de mais leitos de hospital. Nosso país precisa de mais condições para atender. Ao nosso estado, quando nós vimos na semana passada o Caco Barcelos colocando a situação do IJF, a situação do HGF, a situação do Hospital de Messejana, com toda aquela condição subhumana de trabalho do médico, do enfermeiro, do auxiliar de enfermagem, do técnico de enfermagem, e daquelas famílias e daqueles pacientes que estão doentes do corpo e doentes do espírito, porque com certeza é isso que o nosso país precisa, de mais condição de atender a população doente. Promover a saúde, com certeza também. A questão da prevenção, nós não temos uma cultura de prevenção, nós temos uma cultura de hospitalização. Já que temos uma cultura de hospitalização, vamos trabalhar para que dê mais condição de atender a nossa população que está doente. E, com certeza, trabalhar também na prevenção. Mas eu acho que hoje o que o país precisa é de mais saúde, mais condição de saúde. Esse é o meu diagnóstico, né? Não um diagnóstico de enfermagem, mas um diagnóstico de cidadã. Eu vejo essa necessidade. Andréa, dizem que de médico e de louco todos nós temos um pouco, né? E eu queria saber o seguinte, quando o médico fica louco, aí ele vai procurar psicólogo? Vai. Mas ele vai indicado pelo médico? Muitos vão por indicação própria. Né? Eu acho assim, eu acho muito interessante essa colocação que vem assim, que possibilidades de acesso nós temos, né? Se eu sou médico, eu posso prescrever a mim mesma a possibilidade de consultar um outro profissional. Mas aí eu vou voltar aqui para uma questão que é um tanto quanto interessante, essa do programa Mais Médicos, né? De o que é que nós precisamos, né? E aí foi colada a discussão do ato médico a questão da necessidade de médicos. Né? A despeito de precisarmos ou não, a proposta da lei do ato médico não é isso. Né? Em 2002, quando se começou a discutir o ato médico, não era ser a favor, ser contra. Não, eu vou ser contra o ato médico, porque aí os outros profissionais vão fazer atividades de médico. De jeito nenhum. A questão do ato médico está descolada dessa discussão. Não é para suprir a carência de médico que alguns municípios não têm, ou algumas dificuldades de conseguir que o médico atue no programa de saúde da família num determinado município, porque a gente tem uma cultura de capital, de grande cidade, essa é uma realidade e a gente tem que trabalhar isso, né? Então, os municípios, eles precisam ter uma estrutura, a gente falou das condições de trabalho, as condições de trabalho dos profissionais de saúde ainda são muito precárias, seja eles onde eles atendam, desde o posto de saúde ao hospital. Né? Seja na atenção primária, secundária, terciária, existem problemas de infraestrutura. O dentista muitas vezes não tem luva, não tem material. Isso acontece com o médico, com o enfermeiro, com todos os profissionais. Então, assim, as condições de trabalho devem ser questionadas também. Né? E a vinda de outros profissionais, ela pode resolver, em parte e paliativamente, determinadas situações. Eu não estou nem entrando no mérito se é positiva ou não a vinda desses profissionais, mas ela não é definitiva, não é uma solução definitiva. Primeiro, porque se eles vêm em missão oficial, eles vêm com um tempo determinado, então não resolveria. Né? A gente tem que discutir a formação dos nossos profissionais de saúde. Né? Que profissional de saúde nós estamos formando? Né? Por que é tão difícil trabalhar com prevenção? Será que a nossa instituição acadêmica está antenada com a sociedade a ponto de perceber essa necessidade? Ou a gente ainda tem estruturas curriculares, matrizes curriculares, um tanto quanto voltadas para essa visão? Né? A política de saúde mental, né, nós tivemos uma reforma psiquiátrica já há algum tempo, iniciada na década de 80 e 90, mas ainda hoje nós temos a cultura da internação como uma solução para diversos problemas, inclusive para a dificuldade financeira da família, que não pode contratar uma pessoa para ajudar no cuidado daquela pessoa. Mas será que o hospital deveria ser solução para isso ou nós deveríamos ter outra solução?
Mira e Lopes já falavam nisso, né? Até que ponto os nossos municípios estão se responsabilizando pelos seus programas de saúde? Porque é muito fácil dizer, não, eu tenho um CAPS, mas será que é só o CAPS que você precisa? É só ter o posto de saúde? É só dizer que tem uma equipe no NASF? Mas como é que está esse trabalho? Será que eu não preciso de outras estruturas, né? A própria saúde mental, ela tem outras estruturas. Aí você faz tudo para dizer que o serviço não vai prestar, né? Então, até que ponto os gestores estão realmente colaborando para que a gente tenha uma saúde de fato propositiva e resolutiva? Então, essas são reflexões que a gente precisa pôr em pauta, porque aí a gente desloca exclusivamente o foco da picuinha. Parece que é picuinha, né? Parece, não, é o pessoal que está contra os médicos. Não, o médico está contra fulano. E, na verdade, não é isso. Nós precisamos questionar esse tipo de saúde que nós temos. E que não é responsabilidade exclusivamente dos profissionais, é responsabilidade também dos gestores. Posso fazer um adendo? À vontade. Primeiro, dizer a você que quando você falou em profilaxia de trombo, aquilo quando você escreve ali, você está exatamente trabalhando em equipe, porque a partir dali, se aquele paciente vai se operar daqui a pouco, ou iria se operar, eu já peço a dosagem do fator trombótico, que hoje se dá o diagnóstico em famílias, em pessoas que vão ter trombos prováveis durante o procedimento cirúrgico, em determinados procedimentos cirúrgicos. Isso é que é a interação que ela citou. Isso é maravilhoso. E às vezes, se eu esqueço, ou se eu não pergunto, ou se eu não chego dentro desse diapasão com o paciente, eu me salvo numa escrita de enfermagem, por um lapso meu. Essa é que é a verdade. Então, isso é interação. Mas só acrescentando algo da verdade que você está dizendo, eu sempre disse, que eu gosto muito de antropologia, eu sempre digo que o Brasil é um país mal educado. Os nossos homens ainda não entenderam que a saúde no Brasil ela é educação dependente. Começa com a educação. Quando a minha cidadania está fragilizada, como está nesse país, quando eu não sei que dá descarga no aparelho sanitário sem a tampa, sem ele tampado, eu estou aspirando e jogando na minha casa todos os dejetos que seriam profiláticos em matéria de patologia, eu já estou tirando, só com esse ato, eu estou jogando vários pacientes no meio da rua, que com uma simples educação, eu já tiraria aquele doente que está no hospital do HGF, no chão, na lama do IJF, na lama de outros hospitais. Com um simples gesto de educação primário, sanitário. E não escovar o dente lá, né? 50% das patologias que nós temos hoje, infectos contagiosos, dependem do lavar mãos. Eu colocaria isso daí também. Lavar a questão mãos. da lavagem das mãos. Olha, meu amigo, isso é Você sabe por que se mata tanto nesse trânsito? Porque o Brasil gasta bilhões com pacientes operários que deixam de trabalhar? Porque não tem educação. É verdade. Porque não sabem fazer. Tem a profilaxia, tem a altura, tem como trabalhar, tem luvas, tem tudo e ele não usa nada disso porque o patrão engana, porque o patrão se acomoda, porque ele não cobra, porque ele não sabe cobrar, porque é um direito. Então, se você olhar isso, olha a gama de doenças que nós eliminamos dos hospitais. Não vamos botar médico agora não, nem enfermeiro, nem assistente, não vamos botar nada disso agora não. Vamos só fazer profilaxia com educação. Quando é que eu sei que eu devo respeitar um velho que está passando no sinal verde, que está aberto para o meu automóvel? É verdade. Eu digo velho ser humano, mas eu digo simplesmente o idoso, porque o idoso, ele já contribuiu, ele é um generoso com a humanidade. Então, quando é que eu vou respeitar que não devo passar em velocidade de 70 km em frente a um hospital, em frente a uma escola que só tem menino de 8 anos sem nenhum juízo? Quando é que eu vou entender
que devo dar o lugar para uma senhora grávida ou com uma pessoa mais velha do que eu no ônibus ou em quaisquer lugares. Eu cito 50 nóminas aqui que nós reduziríamos as doenças desse país. É porque esse governo não pensa. Esse governo não tem quem pense. Porque se pensasse, educação é uma coisa muito séria para se deixar sob responsabilidade de um prefeitinho de interior. De um prefeito que mais de 70% deles aí estão sem receber verba porque os municípios não fecham suas contas. Verdade. Estão sem receber benefício, dinheiro do governo federal para fazer as benesses de sua casa. Porque nós vamos deixar uma coisa séria como é a educação. Entrega a um homem desse, meu cidadão. Esse país não pode ir para frente. Não sabe nem fazer projeto. Ele não irá enquanto não entrar alguém. Tem um senador nesse país que eu escuto muito, que ele fala essas verdades lindas e maravilhosas, em escrita e a fala, é aquele que foi expulso quando era ministro da Educação, é o senador de Brasília, o Cristóvão Buarque. Aquele homem é um virtuoso. Se o Brasil escutasse aquele homem, nós já teríamos resolvido o problema. Agora, em 10 anos se resolve isso. Olhe no interior, a pessoa põe o lixo com a vassoura. É um hábito cultural. Você sabe que ele come sal. O AVC hoje no interior é uma estatística esplendorosa. E ele come sal. E açúcar. Açúcar como se comesse um doce. Eu digo doce porque também é venenoso, mas é um exagero. É claro que isso é cultural, é antropológico. É do tempo da falta de energia, que que a geladeira não tinha, alimentos. Aí o sal e tal, etc. Mas o índio tinha outra maneira. O índio que nunca comeu sal, nunca teve hipertensão, nunca teve AVC. Não. Porque ele defumava, ele não usava o sal. Está usando agora. Depois ele não tinha diabetes também. Que o branco chegou, nunca teve. Depois que o branco chegou, começou a matar índio. Então, eu estou dizendo isso, uma cultura de interior, que é onde a doença graça, ela é maior, o percentual dela. Se você fizesse, botar um garoto com 5 anos, 4 anos, 3 anos, aprendendo o que é um sinal vermelho, dizendo como é o trânsito, se mata tanto nesse trânsito por falta de educação, é por deseducação essas mortes. É só por isso enchem-se os hospitais. Então você vê com a educação, nós estaríamos, nessa discussão aqui, nós estaríamos em nível bem mais amenos, bem suave, do que essa grosseria que esses hospitais estão nos apresentando e que esse projeto está nos criando. Infelizmente, eu vou ter que pedir o último intervalo aqui do programa Universidade Viva, que hoje está falando sobre o ato médico, e em seguida voltamos para as considerações finais. O programa Universidade Viva está de volta. Hoje nós estamos falando sobre o ato médico. Infelizmente, o nosso tempo está chegando ao fim e cada um de vocês tem 1 minuto para suas considerações finais. Lembrando que o minuto tem 60 segundos. Vou começar ali com o professor José Teles. Eu agradeço o convite e eu queria um percalçozinho de princípio, quando você falou que eu era anestesista-chefe do Monte Clínico. Eu sou anestesista do Monte Clínico, trabalho apenas hoje, trabalho com muito prazer no Hospital Monte Clínico. Mas eu agradeço e digo que, também pela grandeza e a qualidade dos meus convivas e próceres de discussão, mas programas como esse, eu acho que deviam ser gerados e invejados, se não sob a sua tutela, sob outras, porque no naipe desse programa, desenvolve mentes, melhora a qualidade de ensino, melhora o ser humano, dá à mente humana a vontade de ouvir coisas bonitas. Muito obrigado. Ok. Celiane Muniz. Bom, eu queria agradecer muito, né? Eu já sou bastante presente aqui nessa nobre universidade, através do meu querido amigo Jonas Luiz, de Capuí,
da Silva. Volta só a vírgula. Faltou a vírgula, né? Eu não falei a vírgula, mas eu queria agradecer muito, extremamente salutar essa nossa discussão. É exatamente isso que move, né, as pessoas a ouvirem cada vez mais, a se colocar. E aí eu só gostaria só de referendar uma questão. Hoje, quem mais morre dentro dos hospitais, são os pacientes portadores, pacientes com sepsis. E a sepsis é uma doença grave causada pela infecção. Quem sabe se a nossa população hoje lavasse as suas mãos nas coisas mais simples do que ir ao banheiro, alimentar-se ou espirrar, nós não teríamos tantas pessoas. Hoje, dentro das emergências dos hospitais, se vê pessoas inválidas pela questão do AVC, o acidente vascular cerebral, que se não consumissem, quem sabe, através da sua alimentação básica, o sal. Hoje se vê vários e vários jovens vítimas de amputações ou de várias e várias cirurgias pelo fato de estarem numa moto e não respeitarem as leis de trânsito ao uso do capacete. E também eu ainda coloco, o nosso país só aprendeu a se educar ou aprendeu com duras penas quando ele instituiu o uso do cinto de segurança e as pessoas não usavam e eram multadas. Então, nós só nos educamos quando mexemos no nosso bolso. Infelizmente, esse país precisa, na verdade, de muita educação e de muita saúde, porque eu acho que a educação é a base de tudo daquilo que você faz. E hoje as crianças já começam, inclusive, nas escolas a selecionarem o lixo. Quando meus filhos eram pequenos, há um tempo atrás, que eu jogava um chiclete, um papel pela janela do carro, ele dizia: mãe, você sabe quanto tempo um papel demora para ser reciclado? Você sabe que um chiclete vive 100 anos e ele não muda? Então, hoje eu acho que nós, enquanto educadores, enquanto formadores de pessoas, teríamos que ter essa preocupação cada vez mais em educar, em mostrar, na verdade, por que estamos aqui e qual é a nossa verdadeira missão. Ou como enfermeiro, psicólogo, médico, na verdade, nós somos educadores dos nossos filhos e dos nossos colegas e dos nossos parceiros de trabalho. Ok. Muito obrigada. Andréia Esmeralda. Bom, eu gostaria inicialmente de agradecer, porque foi assim uma tarde prazerosa e o tempo passou muito rápido, né? Foi muito bom esse diálogo, sobretudo porque a gente consegue conversar sobre um tema, a princípio polêmico, de uma forma respeitosa, uma forma agradável, construindo ideias e poder estar as opiniões diversas, né? E aí eu me remeto a essa questão que foi falada da educação e a importância da gente perceber as tremendas desigualdades que nosso país tem, desigualdades sociais, que uma pessoa tem todas as condições para exercer isso aí e outras muitas vezes não tem o saneamento básico, impactando, claro, na saúde, né? Então, entender que nossa educação também deve se pautar pelo respeito aos conhecimentos tradicionais, às gerações, né? A gente ouve muito falar da questão do desrespeito ao idoso, mas esse desrespeito, ele é cultural, porque hoje a gente não respeita o conhecimento que essa pessoa tem, a experiência que essa pessoa tem. E essas pessoas têm condições de nos fortalecer, de nos conduzir para outros diálogos. Então, eu estou frisando a palavra diálogo e a palavra respeito, porque eu acho que essa é uma condição básica para que a gente possa ter uma saúde melhor, uma educação melhor, porque entendendo a forma que essas outras pessoas, os outros contextos nos apontam, através desse diálogo e desse respeito que a gente vai poder entender e ser propositivo. Eu só posso ter solução para alguma coisa quando eu escuto. Para a gente fazer um diagnóstico, a gente precisa fazer a escuta. Não adianta eu fazer o diagnóstico só sem fazer uma escuta, seja ela do campo auditivo, visual, tátil, daquela informação que aquele outro ser humano traz. Então, é necessário que a gente possa pautar a nossa prática, a nossa convivência por essas duas palavras, o diálogo e o respeito. Ok, agradeço muitíssimo a presença de vocês aqui no programa Universidade Viva, que volta na próxima semana com outro assunto de interesse da comunidade universitária e acadêmica, aqui pela FGF TV, o seu canal universitário de Fortaleza. Este programa também é exibido num portal no youtube.com/FGFIES,
onde você encontra este e outros programas gravados e produzidos aqui pelo canal Universitário de Fortaleza. Muitíssimo obrigado pela sua audiência.